Olá, meu nome é Marcelo Levi, eu trabalho com astrologia e comunicação não violenta e nesse vídeo eu vou falar o que a astrologia tem a dizer sobre Haddad e Bolsonaro na presidência do Brasil. Como que é a personalidade dessas duas pessoas? Como que eles podem contribuir para o país? O objetivo desse vídeo é trazer esse tipo de informação para você. Muitas pessoas também me perguntaram como usar a comunicação não violenta no momento de eleição do Brasil, né? Como que a gente lida com aquelas pessoas, às vezes amigos, às vezes familiares, nessa situação que os nervos ficam à flor da pele, afinal de contas se trata do destino da vida de todo mundo aqui, principalmente de minorias, né? Já que existe toda uma preocupação, principalmente do LGBT e das mulheres, em relação a uma possível presidência do Bolsonaro. No final desse vídeo eu vou estar falando um pouco mais a respeito, caso você queira saber, e também um pouco sobre a minha visão, de maneira que vocês possam estar usando a comunicação não violenta na vida de vocês para poder estar melhorando a qualidade da conversa com essas pessoas. Então, primeiramente, falando da personalidade de cada um na astrologia, o Haddad, ele tem uma pastoral de uma pessoa extremamente trabalhadora. Isso por causa do ascendente dele em Escorpião com o Marte na casa 10. Por isso que a gente pode esperar dele uma pessoa muito incansável e ao mesmo tempo muito prática no que diz respeito a como ele deseja viver a carreira dele. Então, ele é muito focado no trabalho. É uma pessoa bastante família por causa dos planetas ali na casa 4 dele. E muito por causa disso, ele também tem toda uma timidez, aquele lance dele gostar de manter a vida pessoal dele uma coisa mais privada. Tende a ser uma pessoa também muito espirituosa, bastante estratégica, graças ao ascendente. É uma pessoa que se segura muito, ele se avalia bastante, isso porque ele tem esse Saturno oposto a Marte, então ele tá sempre repensando se ele tá indo longe demais, né? Então ele tá sempre buscando ter esse autocontrole sobre ele mesmo. Tem toda uma questão aí sobre até a autoestima, de confiar nele mesmo, mas o que acontece é que por ele estar sempre se avaliando, ele tende a repensar bastante sobre tudo, sobre qual é a finalidade das ações dele, o benefício que as ações dele podem trazer. O Bolsonaro, na personalidade, ele tem um lado emocional bastante forte, por causa do ascendente em Câncer, ele tem Lua em Aquário. Então ele busca ser reconhecido como alguém que tende a ser diferente, que mostra a autenticidade dele, a liberdade dele em falar o que ele quer, em ser como ele é. Muita gente questionou também, me perguntou: ô Marcelo, será que o mapa astral dele tá certo? Porque eu vi outros sites, estavam dizendo que o mapa astral dele era diferente, que tinha outro ascendente. Isso no vídeo anterior que eu fiz falando sobre o mapa astral de cada um dos presidenciáveis. Gente, tem uns 3 ou 4 mapas astrais do Bolsonaro correndo aí a internet e eu peguei o da fonte mais precisa e verdadeira possível. Então não se preocupem com isso, a menos que essa fonte e todas as outras estejam erradas mesmo. Daí a gente só sabe com o Bolsonaro, mas a fonte que eu peguei é a mais correta possível, mesma coisa do Haddad e de todos os outros. Tanto é que quando eu não tinha essa informação precisa do horário de nascimento, ou então era uma informação que não era 100% certeza, aí eu já nem lia, né? Que foi no vídeo anterior, vocês viram que teve muita gente que eu falei, gente, não deu pra descobrir o horário de nascimento. O mapa astral do Bolsonaro fala muito também dele pensar bastante sobre as emoções dele. Ele busca ter uma noção do que tá se passando dentro dele, mas ele também internaliza isso bastante, até porque ele também tem o Saturno ali em quadratura com a Lua, em quadratura com a Vênus. Então isso fala muito sobre como ele tem fortes convicções, um conjunto de regras na cabeça dele que tendem a fazer ele suprir um pouco essas emoções e o lado dele mais afetuoso. Tem uma ligação muito forte com o culto Bolsonaro, porque tem vários planetas na casa 8, que é a casa que fala de tudo aquilo que é escondido, é a casa que fala do subconsciente, que fala da morte, que fala também dos negócios que a gente faz com outras pessoas. Por isso que uma coisa que é certa é que numa possível presidência do Bolsonaro, uma coisa que vai ser muito forte aí é o fato de que ele não tá sozinho, é uma renca de pessoas que tá junto com ele. Tem todo aquele lance de autodestruição que eu falei no último vídeo, e também por causa das convicções dele, é uma pessoa que é bastante espiritualizada, mas ao mesmo tempo toda essa visão criativa e intuitiva sobre a vida pode distorcer um pouco os pensamentos dele, porque é tudo muito conectado por causa das posições de Netuno, Mercúrio e Lua. Agora eu vou falar pra vocês um pouco sobre como cada um colabora com o Brasil em si. Eu vou estar fazendo basicamente uma sinastria do mapa astral dos dois com o Brasil, para poder dizer pra vocês como que eles colaboram com o país num contexto geral, e vou fazer uma sinastria com a revolução também do Brasil. Revolução, para quem não sabe, existe uma coisa chamada Revolução Solar. Quando você faz aniversário, meio que seu mapa astral muda, porque quando o Sol chega ali, naquele mesmo ponto que estava quando nasceu, é gerado um outro mapa astral, e esse mapa astral é o que fala do seu ano. Esse tipo de leitura se chama Revolução Solar, e muitas pessoas fazem uma vez por ano para poder se planejar, se orientar de uma maneira que
melhor contribuir para a vida delas. No caso, o país ele também tem uma revolução solar. Então, por exemplo, na revolução solar do Brasil, Urano ele está caindo na casa 10. Então a gente sabe, no mapa de um país, a casa 10 representa os líderes. E essa posição, ela tá falando muito sobre uma mudança da cara dos líderes dentro do país esse ano. Uma coisa, inclusive, que eu acredito que vale muito a pena comemorar é que pessoas transexuais, pessoas gays, sabe, foram eleitas. Isso, mano, isso é muito lindo de verdade. Uma mulher índia também foi eleita, e isso é uma coisa pra gente comemorar. E, gente, quando eu falar sobre como que tá o mapa astral deles em relação ao que o Brasil tá passando agora, vocês vão ficar besta. Porque tem muita coisa aí acontecendo, tem muito aspecto aí importante pra gente falar. Então, sugiro fortemente que vocês fiquem até o fim, aí vocês vão ver que tem muito twist aí pra gente poder analisar. Então, a primeira coisa é que Haddad ele colabora muito para o Brasil no que se refere à educação. Nada mais óbvio, afinal de contas a gente viu tudo que ele fez e a carreira dele teve um papel muito grande aí no Ministério da Educação e nada mais natural do que a gente ver isso representado no mapa astral. Ele tem o Marte, que é o planeta que fala sobre a carreira dele, já que ele tem meio do céu em Leão, em conjunção com a Vênus do Brasil. A Vênus do Brasil, levando em conta que o Brasil tem um dos signos que essa Vênus rege na casa 3, acaba sendo um dos representativos da educação. E esse alinhamento ele é muito positivo para o país. Haddad também tem um olhar muito atento às pessoas mais vulneráveis e também à saúde. Ele é uma pessoa que visa usar os recursos de uma maneira que traga prosperidade. Ao mesmo tempo, é bastante estressante para ele, porque tem ali o Marte em Escorpião natural do país, que está na casa 9, fala muito sobre o lado extremista do Brasil, politicamente falando, sabe? É um tipo de energia que não colabora muito com ele, levando em conta a quadratura com o Sol dele, que é um dos representativos da carreira dele. E isso pode envolver muitas vezes problemas e discussões com justiça, sabe? Durante a trajetória dele. Não que ele necessariamente vai cometer um crime, não é isso o significado do trânsito, tá, gente? O significado do trânsito é que tem toda uma problemática aí no que diz respeito a esse extremismo que o Brasil tem, que tende a não colaborar com ele. E isso fala muito sobre como o Brasil funciona muito politicamente por baixo dos panos também, né? Quando se trata do Bolsonaro, como ele contribui para o país, primeiro que tem um espírito de patriotismo que ele traz para o Brasil. Isso porque tem posições em comum do mapa astral dele para com o Brasil, traz um pouco essa energia. Inclusive na Revolução eu vou falar bastante sobre isso também. Então ele tem uma identificação pessoal com o país, porque a lua dele, que é o regente do ascendente, cai na casa 1 do país. A lua dele também tem aspecto com o Marte, o que lembra muito a questão da proximidade que ele tem com assuntos relacionados ao militarismo. Ele percebe que ele se sente um pouco obrigado a se controlar no país. Isso porque o Saturno do país está bem em cima do meio do céu dele, que é o ponto que fala da carreira dele. Ele é uma pessoa que promove muitas discussões, já que o Marte dele também está ali na casa 3 do país, então é uma pessoa que aparece na mídia. Ele tende a colocar muitos dos esforços dele na educação do país, porém tende a não colaborar muito, porque a gente vê que a Vênus dele está oposta à Vênus do país, o que não é tão interessante. Que mostra que muitas vezes as ações dele estão muito contrárias ao que o país precisa na educação. Ele é uma pessoa que também visa trazer prosperidade financeira para o país, é um dos objetivos, é uma das coisas que ele meio que apetecem ele. Agora que a coisa pega, como que esses dois podem colaborar para o Brasil nesse exato momento, analisando a relação, né, a sinastria do mapa astral deles com a Revolução Solar do Brasil. Primeiramente, falando sobre o Haddad, ele vai ter aí o meio do céu, Marte caindo na casa 1 do Brasil. Então, ele coloca muitos dos esforços dele visando o interesse da nação como um todo, da população como um todo. Ao mesmo tempo, ele tá com vários planetas na casa 7 do país, o que fala muito do interesse dele em recobrar uma paz, um certo sentimento de equilíbrio, uma união. Inclusive, ele vai ter um olhar muito para como o Brasil, através do relacionamento dele com os outros países, pode melhorar. Um dos maiores interesses dele aí é a questão de como ele pode colaborar e ajudar as minorias do país, porque o Sol dele está alinhado a Lilith, e isso vai fazer ele ter um apreço, ele vai dar muita atenção aos direitos e ao bem-estar das mulheres, à luta das mulheres durante esse ano. Lembrando que essa revolução, essa leitura, ela vale até o próximo aniversário, ou seja, o próximo dia da independência do Brasil. Ele deseja promover uma paz e um equilíbrio. Por causa do Saturno, ele vai tomar atitudes bastante, drásticas, e bastante dele pegar e controlar a parada mesmo para conseguir voltar
a esse equilíbrio, sabe? E as pessoas tendem a não ver isso com bons olhos, porque a lua do país, que fala da opinião pública e também das pessoas, está oposto a esse Saturno. Então essas medidas que ele tenta tomar para poder voltar a estabelecer uma ordem tendem a não serem bem vistas. A ordem que eu falo é uma paz, é uma coisa de todo mundo voltar a se dar bem, é as relações do Brasil com os outros países também serem prósperas, é esse tipo de coisa. Ele quer dialogar para evitar transtornos, porém, por causa do Mercúrio dele que está em quadratura com a Vênus do Brasil, e a Vênus do Brasil na Revolução ela está sendo muito importante, porque é um ponto que fala muito dos líderes, então ele pode ter aí, né, desavenças com outros líderes do país, é uma das coisas que podem acontecer também, e é uma relação um pouco tensa, com esse ponto do mapa astral que vai falar sobre a prosperidade, né, então são ideias que ele tem que tendem a não dialogar tanto com essas necessidades do país em relação com esses líderes, né, do país. Ele tende a buscar ser bastante prático, ele quer tomar medidas muito práticas para poder ajudar o país. Ao mesmo tempo, ele tende a não ser bem visto muitas vezes por uma coisa meio pessoal mesmo. E o Urano, que fala das mudanças de governo que o Brasil está necessitando, né? Ele está em quadratura com o Sol, com a Lua do Haddad, então muito do descontentamento das pessoas para com ele, às vezes é por uma necessidade de mudança que elas estão tendo. É uma coisa que é bastante pessoal também. Já na leitura de como o Bolsonaro colabora para o Brasil esse ano específico, analisando a sinastria dele com o mapa da Revolução, primeiro que os dois ascendentes estão em conjunção. Isso significa que há uma identificação pessoal do povo com o Bolsonaro. Outro detalhe aí é que o Sol do país, que fala sobre o presidente, ele está em aspecto harmonioso com Marte, que fala sobre uma identificação que o Brasil tem. O Brasil está cobrando muito um presidente que tem atitudes práticas e que tem atitudes, né? E como ele tem esse Marte, essa atitude da guerra presente no mapa do Bolsonaro, é uma coisa que as pessoas estão esperando bastante do líder, né? Então existe essa relação aí poderosa que vale a pena ser citada. As convicções do Bolsonaro, né? A posição do Netuno no mapa astral dele se alinha também com a Vênus, que fala sobre os líderes, fala sobre ele estar junto de pessoas que pensam parecidas com ele. Ao mesmo tempo, Urano, que eu falei, que fala sobre essas mudanças que estão acontecendo devagar, mas que estão acontecendo, né? No que se refere à mudança na liderança do país, está oposto a esse Netuno. Então é quase como se essas convicções não fossem exatamente a mudança de cara que o Brasil está precisando dentro ali de Brasília. Existe um desejo que ele tem muito grande de mudanças que podem ser ou não bem radicais, inclusive. Essas mudanças, elas podem não colaborar tanto para os interesses, né? Ele pode aí ter aí algumas brigas e discussões. O mapa astral dele está muito conectado com essa coisa de ter parcerias, mas ele também pode ter discussões com outras pessoas, né? Com outros líderes do país, do mesmo jeito que a gente viu no mapa astral do Haddad. Esse desejo de mudança pode vir com quebra de aliança e, assim, até com outros países. É uma coisa bastante delicada, se for pra gente parar pra pensar, mas a gente tá falando sobre como que essa energia do mapa astral dele pode promover rompimentos reais e conflitos mais tensos também. Tende a não ajudar muito a educação. Os artistas também saem prejudicados, né, com o trabalho do Bolsonaro. E ele também pode ter alguns problemas com órgãos de justiça, igrejas, lugares assim, né, por causa da quadratura ali com Júpiter tá acontecendo com um dos pontos do mapa astral dele. Ele busca também bastante a abundância, sabe? Então um dos desejos dele é poder trazer esse sentimento de abundância de volta para o país. E também tem todo o espírito nacionalista, né, que vem com ele, tende a cooperar bastante. As pessoas, elas tendem a se considerar mais uma unidade. Existem vários pontos do mapa astral do Bolsonaro que se conectam com o mapa astral do Brasil, que é aquilo que eu falei para vocês, da identificação pessoal que ele tem. Ele pode também não usar os recursos do país com muito equilíbrio. Então pode haver aí muitos desperdícios, a gente pode acabar perdendo muitos dos recursos, né, do meio ambiente, coisas do gênero, né, recursos do país, não necessariamente dinheiro, mas a matéria-prima, por causa de atitudes sem muito equilíbrio, sabe? Sem ponderar cada coisa. Agora, como que eu posso usar a comunicação não violenta em tempos de eleição? Nesse momento que a gente quer se dar bem, a gente quer continuar tendo harmonia e felicidade, né, e ter uma coisa gostosa com a outra pessoa, mas ao
ao mesmo tempo é tantas oportunidades para discutir, afinal de contas é algo que afeta tanto as nossas vidas. Na comunicação não violenta a gente sempre busca olhar para as necessidades e emoções, uma coisa que eu sempre falo para vocês. E por quê? Porque se você prestar bastante atenção, você vai ver que muitas vezes você vai estar discutindo com uma pessoa por causa da decisão política que cada um tem, sem levar em conta que as necessidades de vocês são as mesmas. Por exemplo, todo mundo precisa de segurança, né? E nas palavras da Carolina Nalon, às vezes a gente precisa de segurança e para ter essa necessidade suprida, a gente pode fazer amizade com vizinhos, a gente adota um cachorro. E às vezes eu tenho aqui ali um outro vizinho e para atender essa necessidade de segurança dele, ele compra uma arma. Se eu olho para ele e entendo ele como uma pessoa extremista, uma pessoa fascista, ele olha para mim e entende eu como um esquerdopata, você percebe que não tem diálogo aí. A gente tá brigando não porque nós temos necessidades diferentes. Nós temos a mesma necessidade, mas nós escolhemos atender essa necessidade de maneira diferente. Uma coisa que eu percebo, né, conversando com amigos meus que querem votar no Bolsonaro, é que eles se sentem muito assustados com a violência, eles desejam bastante uma segurança. Eu ao mesmo tempo vejo muitas pessoas que desejam votar no Haddad, ou porque veem no trabalho dele bastante resultado, já que ele fez negavelmente muita coisa pelo Brasil, e às vezes também até por um certo receio de votar no Bolsonaro, uma vez que tem medo de não se sentirem mais seguros por causa de toda essa coisa do fascismo e por causa do governo, né, até do plano do governo do Bolsonaro não incluir absolutamente nada, na verdade acabar prejudicando muito as mulheres e o público LGBT, além dos negros, embora, enfim, toda uma questão aí. Se for pra gente começar a falar disso, eu vou falar por bastante tempo, porque tem muita coisa pra falar, né, afinal de contas é algo que altera muito minha vida. O que a gente recomenda muito na comunicação não violenta é que a gente olhe, antes de tudo, a gente reconheça essas necessidades da outra pessoa pra gente poder compreender as emoções dela e dessa forma tornar mais fácil também que ela faça o mesmo no que se refere às nossas dores. Afinal de contas, todos nós temos as mesmas necessidades, o que altera, né? Se a gente vai ficar brigando porque as estratégias para atender essas necessidades são diferentes, vai ser muito mais difícil essa conexão. Agora, se a gente consegue criar um espaço em que a gente não vai discutir com a pessoa, mas sim sobre as ideias dela, visando que todo mundo tenha suas necessidades supridas, daí a gente vai ter um espaço maior para a escuta. Tem muitos gays, muitas pessoas LGBT que eu conheço que estão com muito medo nesse momento. Eu vou compartilhar com vocês um vídeo, eu vou colocar na descrição. É um vídeo que eu vi há muito tempo da Ugunask. E a Ugunask, ela fala muito sobre o que vai acontecer, né, se o Bolsonaro for eleito. É uma pessoa maravilhosa, ela falou uma coisa que me ajudou muito a eu me sentir relaxado naquele momento e por isso estou compartilhando com vocês. Afinal de contas, eu sei como é difícil estar na nossa pele, né? E além do mais para transexuais, travestis, né? E assim, gente, a cada 19 horas um LGBT morre, não porque, tipo, tá numa zona perigosa ou porque assaltaram, é por ser LGBT, é porque alguém foi lá e aconteceu ali um crime de ódio, entende? Por incrível que pareça, não é considerado crime. Como assim? A gente precisa de mudanças também, porque a gente também precisa de segurança. E a gente tem medo por causa disso. E a gente precisa de alguém que olhe para isso, sabe? Se você tivesse um filho que é LGBT, quem você confiaria de que ele seria protegido, sabe? Caso você seja LGBT, eu sei que tem muita gente aí que é LGBT, que é mulher, que acompanha meu trabalho. Vou até deixar um outro link para falar sobre os projetos do LGBT de cada um dos presidenciáveis, incluindo do Haddad. Mas aí é escolha de vocês. Toda a interpretação que eu fiz astrológica foi 100% sem tomar lados. Podem confiar nisso, porque eu estou buscando aqui trazer para vocês o máximo de verdade possível. E também, no final do vídeo, como eu estou fazendo agora, aproveitar esse meu espaço como uma pessoa que, né, tem essa voz, né, dentro do YouTube para poder ajudar vocês e poder também ajudar o LGBTQI+, LGBTQI+, tem muita sigla, né? Mas enfim, gente, é porque é muita gente, né? E o legal é que todo mundo, ó, seja juntinho como uma família. Beijão, até mais!